Olá, amigos do Portugal Online Oficial, tudo bem? Boa tarde, boa noite aqui em Portugal. Estamos ao vivo no Facebook, no LinkedIn e também no YouTube para esta live aqui, que é um webinar. A gente começou com a história do webinar. De um lado, a Cláudia, do outro lado, a doutora Sandra Camacho, que a Cláudia depois vai contar a história, por que nós estamos conversando com a doutora Sandra. A Cláudia fez um vídeo no YouTube contando uma situação de saúde dela. Muitas mulheres e até homens acabaram perguntando sobre a doutora e ela vai falar um pouquinho. Antes de falar com a Cláudia, eu mando lá um olá para a doutora Sandra. Tudo bem, doutora? Olá, obrigada pelo convite. É uma honra poder falar e compartilhar também convosco toda a nossa história, não é? Conhecemos como paciente, não é? São meus pacientes, mas temos algumas coisas em comum e é um prazer poder-vos também vos apoiar nesta vossa jornada, que é muito importante e que estão a fazer algo muito, muito bonito em Portugal, amparar irmãos, que é o que acho que acabam por fazer, é muito importante falamos a mesma língua, português, mas temos culturas muito diferentes, e até mesmo em Portugal, como no Brasil, existem várias maneiras de estar e várias culturas, então é muito importante o que vai acontecer hoje, tanto para os portugueses como para os brasileiros, porque neste momento também há muitos portugueses no Brasil e não é fácil. Pois doutora, eu só queria saber o seguinte, Ricardo, o que você está fazendo aqui, que você abriu o meu vídeo, você é muito pentelho, isso não estava no script. Que vídeo? Você está falando do quê? Você abriu a minha live, você é pentelhudo, não é a gente? Vocês não acham? Quem é que está aí já chegando para assistir essa live aqui com a gente? Ele amigos do Portugal Online, quem mandou você assistir? Ele está aqui. Doutor, eu achei que ele ficasse escondidinho. Você acredita? Cláudia, é amor, deixar, bom. Tá bom. Como vai? Nem me digo, sócios, amor trabalhando, já briga, já resolve tudo, entra na live. Olha, mas só deixa eu falar um pouquinho aí da doutora aí, depois eu passo a bola para a Cláudia e ela toca o barco com a doutora Sandra. Olha, a doutora Sandra Camacho é uma sul-africana, tem 2 filhos, é casada também com um médico, tem um consultório aqui em Picoas, em Lisboa, e ela atende... tanto eu quanto a Cláudia somos pacientes dela, e a Cláudia assim, teve uma revolução na vida depois que conheceu a doutora Sandra, não é? Então vai lá, amorzinho, conta lá essa história aí. Aí, você é importante para mim, porque sem você eu não faço essa live, entendeu? Eu até acho que ambos acabam por se apoiar em muitas causas. Tanto Sim. Como casal, apoiam-se muito bem. É um casal muito, muito bonito. Muito bonito. Ele faz o que eu não faço e eu faço o que ele não faz. É tipo assim. Então... É por isso. Há uma frase que diz: para fazer um filho, é preciso 2. Né? Pois é. Bom, gente, vamos abrir. Espero que... Gente, você que está chegando aqui agora, por que nós estamos fazendo essa live? Recentemente, eu fiz um vídeo relatando um episódio de depressão, que, na verdade, eu não sabia que era depressão. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eu não sei se eu encontro outro termo, tá? Eu fiquei muito mal aqui durante 1 ano e pouco, meio que desamparada, em plena pandemia. Depois de retirar útero, ovário, entrei na menopausa de maneira abrupta e aquilo mexeu muito com o meu emocional. E eu fiz um vídeo sobre isso, se você não assistiu, está aqui no nosso canal do YouTube, e muita gente se solidarizou, muita gente com as mesmas dúvidas que eu, tipo, Cláudia, eu estou entrando na menopausa, não sei o que eu faço, não tenho uma referência aqui em Portugal, o que você fez? Então a gente resolveu trazer a doutora Sandra, que é uma especialista em rejuvenescimento, em modulação hormonal.
Aliás, eu descobri que reposição hormonal é modulação hormonal. Então, Guga, modulação hormonal, porque eu googava aqui reposição hormonal e não achava. E aí eu resolvi trazer a doutora Sandra, que é uma especialista no assunto, depois de passar por ginecologistas, depois de passar por endocrinologistas, e a doutora Sandra conseguiu me dar uma consertada depois de 1 ano e meio. Eu estava vivendo um período super, eu vou dizer assim, sem vontade de fazer nada, e um dia achei a doutora Sandra, fui no consultório com ela, descobri, ela me consertou, mas doutora, eu queria só saber o seguinte, quando que a gente sabe que está com uma luzinha, assim, a luzinha acende um alerta de que a gente não está bem, porque a nossa tendência enquanto mulheres que mudamos de país, né, estamos chegando aqui em Portugal, é querer ser forte, é querer abraçar o mundo, é querer fazer tudo, quando a gente tem que pedir um arrego e entender que a gente de fato está com problema e a gente precisa se cuidar. É claro que para ser ajudado é preciso perceber que nós precisamos de ajuda. E foi isso que aconteceu com a Cláudia. A Cláudia acabou por se aperceber que algo não estava bem. Muitas vezes o que acontece é que nós levamos a extremo a nossa condição física, psíquica, e levamos aos extremos sem nos apercebermos. E quem muitas vezes está à nossa volta começa a perceber que algo não está bem e acaba por falar connosco e dizer, por exemplo, uma coisa tão simples, estás com o ar tão cansada, está tudo bem, está tudo ótimo, porque a mulher e o homem também nasceram para ser guerreiros e a sociedade não permite, muitas vezes no ramo de empresarial, que haja uma falência do caráter e da força. E então, como é que nós vamos perceber? É muito simples. Começa a haver sinais. Em termos profissionais, começa a haver mais discussão entre parceiros, não é? O próprio cliente não se sente satisfeito, a pessoa chega a casa e sente que não fez bom trabalho e foi mal, e eu não estou a trabalhar por prazer. Em casa é evidente, não é? Em casa nós mulheres nos transformamos. Não, eu acho que nós abrimos assim a cortina e irritamos facilmente, não dormimos, acabamos por ter ataques vorazes de fome, compulsão para doces ou salgados. Também uma coisa muito importante, uma pessoa quando está triste, nem todas as pessoas que estão tristes choram, e eu dou o nome de depressão mascarada. Portanto, a pessoa parece estar tudo mesmo muito bem, e não se esqueçam que o nosso interior verdadeiro só nós é que sabemos, e muitas vezes não precisamos estar a mostrar a todas as pessoas que as coisas não estão a correr mesmo nada bem, mas podemos confidenciar com o cônjuge, com amigos, com o vizinho, com o estranho. O estranho do nada diz, a minha vida aconteceu isto, olha, eu também, aconteceu-me. E a depressão mascarada pode facilmente ser um bom engano e levar a pessoa a um extremo, que chega a um ponto que, mesmo que não se aperceba que está bem, é chamada a atenção por alguém e dizem logo, tem que pedir ajuda. E se a própria pessoa tiver essa coragem, não é fácil ter essa coragem de dizer, eu não estou bem, não se esqueçam de uma coisa, até nós profissionais de saúde somos humanos. Nós temos depressões, ansiedades, stress, problemas na família, no trabalho, nos filhos, nos vizinhos, em qualquer sítio. Agora, uma coisa é quando nós estamos a trabalhar e nós não vamos envolver a pessoa que nos procura em qualquer ramo no nosso problema. Portanto, aí há o tal dever profissional. Nem sempre é fácil também mascarar-nos e numa abertura com pacientes, não é? Podemos fazer um desabafo e não se esqueçam que do outro lado, de qualquer pessoa que possam estar a falar, todos nós estamos em espelho, todos nós somos falíveis, todos nós temos defeitos, virtudes. Somos exigentes, queremos ser perfeccionistas, e o que é mesmo difícil é dizer, chega, eu atingi o meu ponto e muitas vezes vou recuar e parar
às vezes não é mau, parar e reencontrar-se pode ser até uma alavanca para um grande sucesso para a frente. E então, respondendo à pergunta, os sinais inicialmente podem não ser visíveis, mas o tempo, a qualquer momento vai dar um sinal. E o extremo mesmo, esse extremo chama-se o burnout. A pessoa, pode acontecer, uma pessoa estar um ano a trabalhar, não tira férias, não para, não faz nada, não descansa, não faz um momento de lazer ao fim de semana, tira 1 hora para si, 20 minutos, não parou e tem um burnout, de um dia para o outro não levanta da cama, depressão feia, forte. Algumas pessoas podem ter que ir para internamento, certo? Nos piores casos, quando a ajuda não é chegada a tempo, podemos ter algum desfecho muito pouco feliz, e esses extremos nunca encarem como um ato de falta de coragem. Acho que é mesmo, quando isso acontece, houve um extremo tão grande que a pessoa nem parou para pensar para o que ia acontecer. E, portanto, há sempre alguém à nossa volta que vai dizer, ouçam alguém à vossa volta. Se nós não conseguimos ouvir a nós próprios, porque nós sabemos muito bem quando nós não estamos bem, quando as coisas não correm bem, e está tudo certo. Nós não fomos ensinados que é normal, é natural, nem tudo estar bem. E dizer, não, está tudo bem, está tudo bem. Sim, está tudo bem, mas não está tudo. Pode estar até tudo bem e a vida não é perfeita. Eu não sei se isto também temos que incutir aos nossos filhos ou aos jovens, que é normal haver momentos na vida que não são fáceis. E teremos que ter um bom alicerce interno, à nossa volta, externo, um bom núcleo de amigos, boa família, um bom condomínio, a comunidade. É tão fácil de ir à rua e há de haver alguém que, se nós dissermos bom dia, alguém vai retribuir. Tanto no Brasil como em Portugal, acho que alguém vai dizer bom dia ao outro. E se não disser, nós temos que repetir bom dia. Você sabe que eu sempre falo, né, que é tudo muito silencioso. E aquilo que a doutora falou é bem real. Nem sempre aquilo que você aparenta é um problema que você está tendo, pela natureza nossa de querer ser forte, de querer enfrentar tudo, né? Mas, por exemplo, a ansiedade, a falta de sono. Eu lembro que eu tinha períodos que eu não ficava falando isso, eu estou dando um exemplo, tá? Talvez quem esteja nos assistindo, talvez até se identifique com isso. Eu acordava parecendo que eu tinha tomado uma surra, tanta dor no corpo, eu não dormia, eu tinha taquicardia, eu levantava no meio da noite, eu falava, gente, será que isso é normal da menopausa, né? E eu estava fazendo uma reposiçãozinha assim, mas não era... Então, do tipo, a minha insatisfação, eu acho que o grande lance da pessoa, quando ela percebe, é o seguinte, não é normal. Você fingir que está normal, não é normal. Na verdade, você não está fingindo, mas você tem que acordar e falar o seguinte, não, isso não é viver. Eu não posso viver com essa dor no corpo do inferno, eu não posso não dormir. Isso não é qualidade de vida, né? Eu acho que o primeiro alerta é você ficar inconformado, procurar ajuda quando você acha que você acorda cansado, arrebentado. Exatamente. Então, eu nunca me conformei. Eu falei, não. Atenção, nós envelhecemos porque perdemos hormonas. No caso específico em que é retirado o útero e os ovários, é feita uma esterectomia e uma ovarectomia, e a mulher entra em menopausa cirúrgica, não vai produzir hormonas. Se ela pode ser a causadora da depressão, da irritabilidade, da insónia, dos afrontamentos, de várias alterações da pele, sim. Agora, atenção, reposição hormonal é repor, neste caso, hormonas. E está tudo certo. Modulação hormonal é o seguinte, eu posso repor hormonas, mas não vai ser a cereja no topo do bolo. Atenção, se eu estou a dar hormonas, vou falar no caso específico da mulher, em que a mulher só faz um tópico, um oral de uma hormona,
e não vai trabalhar o sono, não vai trabalhar o intestino, não vai começar a fazer atividade física porque o metabolismo vai estar tão lento e a fadiga é tão acentuada que a mulher nem quer fazer exercício. É o contrário. Esses quadros em que nós chamamos de fibromialgia, dor generalizada corporal, temos de oxigenar os tecidos. Portanto, vamos devagarinho entrar numa prática. Então, na menopausa, olha, acho que é uma altura ideal para fazer a mudança da vida. A mulher vai para o desporto, faz aquilo que apetece, pode ser pilates, altera o estilo de vida, muda a alimentação. Em casos extremos, se não está bem na profissão, vai ter que gerir de alguma forma o que vai ter que fazer. Porque a menopausa em si é realmente, há um grande marco que é a primeira menstruação, a menarca. E a menina aprende que isto é normal, porque nós olhamos para trás, mães, irmãs, todas as pessoas. Há um marco da adolescência, em que as hormonas disparam e muitas vezes os adolescentes andam mais agressivos ou mais explosivos. Claro, aquilo em termos hormonais, até aos 30 é uma subida muito grande hormonal, é fantástica. A partir dos 30, 35 começamos a ter um declínio hormonal. E quando nós entramos mais ou menos 10 anos antes da verdadeira menopausa, que é 1 ano sem menstruar, começamos logo com os sinais, começamos a dormir mal, o corpo não tem a capacidade e a resistência de adaptação a um evento como teria antes, por exemplo, fazer uma atividade diferente e a recuperação é lenta, o músculo não cresce tão bem, a gordura abdominal cresce maior, a pessoa às vezes não come e diz que como é que é possível o meu corpo. O corpo altera-se, o corpo da mulher altera-se em grande e é um marco muito importante. É um marco em que são raras as mulheres... Desculpa só interromper, doutora, mas isso são sinais que começam a acontecer porque a gente não entra, com exceção de quem tira útero, etc., a gente não entra na menopausa de um dia para o outro, é um processo gradativo. Então, todos esses sintomas já é um sinal. E, normalmente, doutora, eu sei que é relativo, varia de pessoa para pessoa, mas com que idade a mulher, e o homem também, né? Ele tem que começar a acender um alerta do tipo, eu tô entrando num processo que não está legal e começa a se tratar, mais ou menos que idade? A mulher, entre os 45 e os 55, aos 40 já vamos... Olha, aos 35 anos nós temos já, aos 35, começamos a perder a primeira hormona, que é a progesterona, que é uma hormona sedativa, tranquilizante, diurética e que faz um equilíbrio com o estrogênio. Estrogênio e progesterona. Aos 40, e atenção, em média, a mulher pode entrar em menopausa aos 45, 55 anos. Mas vão haver mulheres que vão entrar em menopausa precoce aos 40 anos, portanto, significa que vão ter sintomas aos 36 ou 37. Muitas vezes há história que a minha mãe teve uma menopausa precoce, há uma história passada, mas a média, e que não é, por acaso é engraçado, nós temos assim um certo, ouvimos muito que a mulher aos 50 entra em menopausa. Não. 45, 46 é verdadeiramente já uma menopausa que vai surgir, que não é precoce. E também há as mulheres que vão ter a menopausa aos 55, 56, 57, são fantásticas, têm ali um capital que durou, e normalmente veio ali de uma genética familiar e que é muito bom. Atenção, há mulheres que vão ter sintomas abruptos, afrontamentos, irritabilidade, depressão, sintomas graves. Há mulheres que vão ter sintomas e sinais ligeiros e há muito pouco de mulheres em que passa e não se sente. A mulher, quando me procura, a paciente diz-me logo, olha, tudo aconteceu, eu sinto-me bem, mas eu tenho que me tratar porque, apesar de ter tido esta sorte, eu sei que tenho falta de alguma coisa. E há muitas mulheres que não vão pedir hormonas. Atenção, nós alterando muito estes pilares do envelhecimento saudável, da longevidade, que é os pilares do sono, do intestino, da atividade física, da suplementação, das hormonas, sim ou não, se for necessário, há quem não queira e fica muito bem com o resto. Agora, o ideal é modular, que é como eu digo,
Nós poderíamos ter um pomar maravilhoso. O terreno tem que estar excelente, são os pilares. A árvore há de ter, a macieira vai produzir uma maçã. A maçã é a hormona. Atenção, por isso, repor é excelente. Agora, só repor, e se o terreno está seco, e se a árvore está desidratada, será que vamos ter uma maçã com boa qualidade? Em relação aos homens, pois, eu não sei se é bom ou se é mau. Nós, mulheres, sabemos que vai acontecer. E há aquele time. O homem é imprevisível. E aí é que é chato para o homem, não é? Aí é chato porquê? Porque o homem não se preparou. O Bilal dele fica assim, meio fraquinho? Nem sempre é aí. A performance, a capacidade física. Para de ser linguaruda, Cláudia. Não esqueçam que... Eu estou perguntando se o Bilal cai. Não é o meu caso. Atenção, muito engraçado. A andropausa é falado muito nessa questão em termos da disfunção erétil, não é? Já vamos tendo muitos homens jovens que podem ter disfunção erétil por motivos psicossomáticos, emocionais, stress agudo, porque nós mulheres somos muito faladas como emocionais e estamos muito interligadas no nosso corpo. E o homem não é bem assim. Eu acho que o homem é também bastante emocional, numa certa fase talvez não, mais físico, mas à medida que o tempo vai passando, uma questão, um stress, uma crise de uma empresa pode prejudicar um homem e pode levar, e o homem entra também em declínio hormonal. A andropausa no homem é diferente, vai atingir, é mesmo bastante individual, o homem sabe quando é que está a entrar, há sinais físicos e que vão passar também pela disfunção erétil. Nesses casos é mesmo recomendado uma orientação médica, em vários especialistas, atenção, especialistas médicos, também procurar mudar o estilo de vida, o stress, eu acho que a pandemia veio trazer isso e mostrar-nos a todos nós, de ambos os sexos, que, é engraçado, o que a pandemia também trouxe? A mulher, mesmo não tendo em menopausa, numa crise de stress, de ansiedade, em que foi roubada todo o cortisol, é roubada as outras hormonas, estrogênio, progesterona e testosterona, que a mulher precisa muito de testosterona, porque a testosterona é boa para a densidade mineral óssea, é boa para o tecido muscular, é boa para o cognitivo. A testosterona é boa para ambos os sexos e a testosterona também no homem é boa para o osso. A testosterona dá vigor, mas a testosterona não é só hormona sexual. É uma hormona sexual, mas não é só assim, é muito mais. É a hormona da agilidade mental. É aquilo que nos faz tipo... No caso das mulheres ficam leoas. E há uma coisa muito importante que eu gostava de salientar. Não se esqueçam que a partir de determinada idade nós todos vamos perder hormonas. Todos. Ao declínio. O repor não pode ficar só da decisão do médico. O repor hormonas, sabendo que há um tabu, principalmente mais, há aqui um tabu, que as hormonas são más, que fazem mal. Atenção, as hormonas podem trazer um bem-estar e uma saúde muito importante. Nós mulheres, quando entramos em menopausa, entramos em risco cardiovascular em simultâneo como os homens. A mulher terá risco de hipertensão arterial, arritmia, infarto, AVC. Portanto, eu não vou dar só hormonas, nem eu vou tomar só hormonas, porque eu deixei, ou fiquei com secura vaginal, ou a minha pele ficou flácida. E a minha saúde? E a nossa saúde, nós entramos ao mesmo nível cardiovascular e os eventos acontecem. Não é só o homem que tem infarto agudo do miocárdio, as mulheres têm. O nosso stress... Desculpa, em que situação, e a questão de trombose, em que situação a mulher, quando ela não consegue fazer uma reposição hormonal?
Ok. Então, em termos bioquímicos, as hormonas são sintetizadas na hipófise e noutros órgãos, como nos ovários, nos testículos. Nós temos produção hormonal. Para haver produção hormonal, nós temos cofatores, nós temos enzimas e também precisamos de vitaminas para transformar precursores de hormonas em hormonas. Vejam com atenção, a hormona mãe chama-se pregnenolona, que é uma hormona fantástica para o cérebro. Sabem de onde é que ela vem? Do colesterol. Portanto, nós não queremos colesterol nem muito baixo, nem alto. Mas nós precisamos de colesterol para produzir hormonas. Nós precisamos de vitaminas para produzir hormonas. Se a mulher ou o homem tem contraindicação absoluta para fazer hormonas, eu oriento sempre uma excelente nutrição, uma excelente suplementação, iniciar atividade física e por aqui também conseguimos balançar. Se podemos viver sem hormonas, claro que sim, claro. Há pessoas que estão bem repostas com hormonas e não se sentem bem. Porquê? Porque às vezes o fígado está inflamado e não há uma boa desintoxicação hepática dos estrogénios e formamos xenoestrogénios, que são estrogénios maus. Muitas vezes a hormona é excelente, mas a pessoa não tem, globalmente, tem um corpo inflamado, com uma homocisteína elevada. Então, falamos muito na inflamação crónica. Inflamação crónica não é a dor de dente ou uma constipação, é uma inflamação do corpo e, portanto, nós estamos em risco de oxidação. Dar hormonas, já me aconteceu, chegar a uma pessoa com excesso de peso, maus hábitos alimentares, com necessidade absoluta, daquilo que estamos a falar hoje de reposição hormonal, e eu nem não indico, porque eu digo assim, para já está a fazer mal a si própria, não tem hábitos instituídos, o fígado tem esteatose hepática, não pratica exercícios, é prejudicial à saúde, é gastar dinheiro desnecessariamente, mas atenção, cada caso é um caso. Uma vez recebi uma senhora que chegou-me mesmo terrivelmente mal e vinha com todos os fatores, não tinha antecedentes de família de cancro da mama, não me trazia análises e a senhora veio mesmo pedir ajuda e estava a beneficiar de tudo. Eu não tive coragem de dar hormonas. Eu não posso, aqui foi difícil tomar uma atitude e dar hormonas iria salvar naquele momento, durante o mês seguinte, 2 meses depois, mas nós temos que pensar que isto não é um processo em que tomamos hoje e amanhã estamos ótimos e tudo acabou. Isto é mesmo uma mudança de estilo de vida, isto é uma aceitação do nosso envelhecimento. É uma aceitação que chega a uma altura, por acaso tenho uma pessoa conhecida que fala muito disso, chega a uma altura em que os maus hábitos têm que acabar, temos que nos orientar e vai doer porque há vícios bons e certos hábitos bons e nós gostamos disso tudo, mas nós não podemos mesmo, porque é muito abusar. Quem abusar, nós que se abusarmos vamos ter consequências. E vai haver um evento que vai ocorrer. E, portanto, levar a vida é bom, mas não podemos levar sempre em alta, porque nos extremos não funciona, tem que ser no moderado. A pessoa que muda de país, gente, o nosso canal ele fala muito para brasileiros que mudam, ou pessoas que estão em outro país e mudam para cá, né? Essa questão de mudança de país, a gente fica mais frágil e mais suscetível a essa desconcentração, ansiedade. Tudo isso pode levar a pessoa a um estado depressivo ou semidepressivo. De que maneira a pessoa pode, por exemplo, o que ela tem que fazer primeiro? Fazer uma série de análises clínicas, o que a doutora recomenda? Ok, então eu vou começar do início. Se foi decidido fazer uma mudança para um país, atenção, vamos conhecer talvez qual é a cultura desse país, porque vai haver um choque, há um choque cultural. Atenção, até em Portugal, nós temos regiões autónomas, eu venho de uma região autónoma da Madeira, em que a cultura
até do estar, é muito diferente da capital, que é Lisboa. Portanto, quando nós vamos mudar para outro lugar, vamos migrar, vamos mudar, também tem que haver uma preparação de que toda a nossa vida vai mudar. Se não levarmos família connosco, ou só levarmos parceiros ou filhos, teremos que preparar-nos, antes de chegarmos cá, uma casa, preparar o emprego, rodear. Há sempre alguém que veio, foi falado na cidade, que tal fulano está a viver no concelho, por exemplo, de Oeiras, e telefonar a essas pessoas, ou até mesmo em contato convosco, percebem bem disto. Como é que é? Como é que nós podemos preparar a mudança de país? Não se pode entrar num país sem preparação, é preciso passaporte, é preciso perceber quanto tempo visto, não é? Saber o trabalho, preparar a comunidade. Uma coisa muito importante que eu vou falar por experiência própria. Eu nasci na África do Sul. Os meus pais foram imigrantes. E então, uma coisa muito bonita que aconteceu nessa altura, e eu vim da África do Sul, Joanesburgo, com 5 anos, voltamos para a Madeira. Havia uma comunidade madeirense que se tornou família. Portanto, a minha mãe tem uma comadre que ainda vive na África do Sul. Portanto, são madeirenses que ficaram ad eterno, que ainda lá vivem, e que criaram laços de amizade familiares. Portanto, o que eu noto das pessoas que eu observo e que vêm de fora, e que não é só do Brasil, há um isolamento social, há entrar de manhã no trabalho, sair ao fim do dia e descansar o domingo, porque vamos retomar, e chega uma altura em que isso é destrutivo, e realmente nem o casal ou as pessoas que vêm em conjunto se conseguem apoiar. Portanto, tem que se abrir. Portanto, nós somos seres de adaptação, podemos não gostar, não devemos perder a nossa maneira de estar, mas poderemos respeitar, e quem quer entrar tem que se integrar. Portanto, eu falei isso num vídeo que eu gravei recentemente, é do tipo assim, ó, você deixa o seu país lá e procura absorver a cultura aqui, porque é mais fácil, você vai sofrer menos se você conseguir se abrir para as coisas que existem no país para onde você está se mudando. E a gente sabe, e aquilo que a doutora falou de se isolar, é uma tendência que nós, estou dando exemplo nós brasileiros, tá? Ou você procura a comunidade brasileira, ou você fica lá com a sua família quietinho, e a gente acaba, isso faz muito mal, né? Seria o primeiro passo, a gente, eu acho que aceitar que do tipo, estamos se abrir para uma nova cultura, talvez seja mais fácil. E o que isso pode ter a ver com a questão hormonal? Diminui a ansiedade, diminui a sua insatisfação. Diminui o estresse. Então, talvez seja isso. Agora, doutora, outra questão que eu queria perguntar é o seguinte, eu estou sem óculos, cadê meu óculos que sumiu, gente? Eu estava te falando uma coisa importante. Eu sem óculos não consigo enxergar, não é? Está linda, Docs. O que eu queria dizer é o seguinte, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu falei e depois a gente acho que deu volta e acabou se perdendo. Okay. Eu estou com muita fadiga, eu estou com muita dor no corpo, eu estou me sentindo desanimada, eu não tenho graça de fazer as coisas. O que a pessoa tem que fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer. Atenção, eu sou médica e, portanto, é assim que eu vou aconselhar. Qualquer pessoa, todos os anos, deve recorrer a um médico de uma especialidade. Poderá ser medicina geral e familiar, medicina interna, cardiologia. Procura um médico consoante a principal queixa, às vezes um psiquiatra, procura um médico e pede: olha, eu já não faço análises, a minha área, a minha especialidade é medicina física e reabilitação. A minha competência, eu tive que fazer um mestrado para a longevidade e envelhecimento, e que há este englobar muito grande de todas estas áreas, mas que, atenção, todas as especialidades são muito importantes. Eu não sou especialista de tudo, eu sei algo, preparei-me para isso, mas quando não é da minha área e competência, eu referencio para os meus colegas. Atenção, por exemplo,
Quem estiver seguro pode procurar um hospital particular ou um médico particular. Mas se a pessoa vier e for integrada na comunidade, todos nós temos direito ao Sistema Nacional de Saúde e que nos permite recorrer a um médico de família, a um médico de medicina geral familiar, que nos observe no seu global. E isso é diferente. O nosso Estado português proporciona, é preciso ter um cartão do utente, um cartão de cidadão, e vai proporcionar a qualquer pessoa, a qualquer utente, um médico. E, portanto, tanto um homem como uma mulher deve fazer anualmente um check-up, avaliar, no caso das mulheres, ecografia mamária, vai depender depois de cada especialidade e se há ou não alterações físicas, por exemplo, na estrutura mamária, e que não vou dizer que é de ano a ano ou de 6 em 6 meses, vai depender muito, não é? Deve fazer exames também de imagem, fazer um ECG, um raio-x tórax, se for pessoas com altos fatores cardíacos de risco, poderá ter que passar por uma prova de esforço. Portanto, o mais importante é procurar um médico, falar do que se passa e deixem nas mãos de quem sabe o que é que se pode orientar. Agora é o contrário. Se eu não estiver satisfeita com aquilo que me foi prestado, é de livre vontade qualquer pessoa procurar um especialista que achar de bem e que principalmente, mais do que tudo, que faça mudar qualquer coisa na pessoa. E a pessoa tem que perceber... Pode falar, desculpa. Pode falar, doutora. E é isso. A pessoa vai entender. Às vezes, não simpatizei. Eu fui muito arrogante, não olhou para mim, não sei o que mais. Não quer dizer que não seja um bom médico, um bom profissional, mas nós somos empáticos, não é? E há pessoas com quem nós vamos ter grandes simpatias. Atenção, para ser um bom profissional, não podemos generalizar. Há pessoas impecáveis e que têm a sua personalidade e que vai ser vincada como profissional. Tal como vós, tem uma personalidade vincada no vosso trabalho, que é fantástico, move as montanhas. E há outros, há um grupo fantástico, é o grupo do movimento, que são mulheres brasileiras fantásticas, vão todas correr, uma alegria. Tenho pena que estejam longe de mim, eu também ia para lá correr com elas. Mas tem que haver uma empatia e principalmente, o que é que eu acho? E aí vamos tocar num ponto importante. Um grau de confiança em que quem eu vou procurar ajuda me apoie e me ouça naquilo que quer mudar e que eu estou a pedir e que não acontece. Agora, se estão numa situação com um profissional e as coisas não estão a acontecer, muitas vezes é apenas, pode ser até uma má interpretação. Ou a pessoa pensa que está a falar tudo e não está a falar, ou quem está deste lado tem uma sensibilidade e apercebe-se, não disse tudo, mas deu para chegar lá. Mas tem que ser tratada a causa. A causa, mascarar sintomas é péssimo. Temos que ir à causa. Eu tive, por exemplo, doutora, que eu falo enquanto brasileira, enquanto eu ouço muitas queixas, né? É claro, a doutora não é nenhuma um deus para dizer isso, mas muitas queixas. Atenção, eu tenho queixão de mim, é normal, que falem bem, que falem mal, mas que falem. Muitas queixas, assim, em relação à dificuldade de encontrar ginecologista. Eu fui um exemplo disso, eu passei por vários, e nenhum me falou em modulação hormonal. Parece que isso é comum aqui, porque no Brasil a gente procura ginecologista e endocrinologista. Eu procurei as duas especialidades aqui e tive dificuldade em encontrar para fazer uma modulação hormonal. Alguém que falasse, a sua questão é essa, vamos ver os seus hormônios? Eu tive essa dificuldade. É normal isso em Portugal? Não sei. É assim, nós temos duas culturas muito diferentes e a cultura do Brasil tem esse hábito muito bom em que cuida-se muito de si, é normal suplementar-se, é normal fazer exercício, as pessoas gostam de se cuidar fisicamente e isso já é um primeiro passo para a própria cultura médica também estar diferente. O próprio ensino também mudar. Atenção, eu venho de uma faculdade pública
em que todos nós fomos ensinados da mesma maneira e cada especialidade é uma excelente especialidade em que forma os médicos como todos, mas os médicos são pessoas diferentes umas das outras. Para conseguir perceber melhor como realmente tratar melhor as pessoas que me procuram, até mesmo como fisiatra, médica de medicina física e reabilitação, eu sempre expandi o meu conhecimento e achei que tratar não era só dar um comprimido. É um todo. Eu acho que os meus colegas são excelentes especialistas, mas estão formatados como estão. Eu sou sim um pouco, porque eu tive essa vontade de querer, eu faço cursos em São Paulo, gosto muito, identifico-me também com uma mudança de abordagem, mais holística. Acho que a cura não pode estar só numa avaliação pragmática, mas atenção, uma avaliação muito direcionada. Por exemplo, uma pessoa que se queixa de uma dor na anca crónica e começa a ter uma marcha com má cadência, vai a um ortopedista e ele diz: tem uma coxartrose grave e vamos operar. Está muito bem, é assim que deve ser tratado. Agora, esta pessoa pode começar, talvez tenha excesso de peso, aquela anca já não aguenta e foi-se desgastando mais. Também não fez suplementação com glucosamina, com droidina, poderia evoluir à mesma para coxartrose. Mas atenção, eu compreendo essa questão, eu vou ao ginecologista e ele não me orienta mais. Mas estas especialidades, existem já ginecologistas que têm abordagens diferentes. Uma ginecologista pode orientar logo para a suplementação com vitamina D, testosterona, porque sim, porque está mais, talvez, desperta, que isto é muito importante. E outro ginecologista será uma reposição e está tudo certo. E atenção, há homens que são sensíveis, obstetras e ginecologistas que são sensíveis à questão, e há mulheres ginecologistas e obstetras que podem não estar tão sensíveis às nossas questões. Eu acho que, no caso da mulher, nós todas vamos passar pelo mesmo, até mesmo eu. Vou tendo os sintomas que são típicos e sou médica, e quando procuro o meu ginecologista, que é um querido, que diz que eu é que sei fazer o resto, que ele trata do resto. Pronto, está tudo certo. Mas o ideal, né, doutora? Posso fazer uma pergunta? Posso só fazer uma pergunta? Desculpa, Cláudia, te interromper. Doutora, a senhora conhece bem a gente aqui, somos pacientes, etc. E eu estou tomando um remédio. Está tomando um remédio aí? Não foi a doutora que receitou esse aí. Olha, doutora, eu quero falar agora para quem veio do Brasil para cá. Depois daquele vídeo da Cláudia, a gente recebeu muitas mensagens em privado de pessoas que estão passando pela mesma situação que a Beth, ok? Eu não sei bem como fazer essa pergunta, mas assim, como ajudar essas pessoas que estão nesta, e não são só as mulheres, os homens também, muitos, ok, né? Certo. Então, por exemplo, quando nós chegamos aqui, eu fiquei muito mal, principalmente durante a pandemia, porque foi um momento muito diferente de tudo, né? A Cláudia também, e nós percebemos que a vida é muito diferente do que a gente vê no Instagram, tá bem? Onde todo mundo está bem, mas, na verdade, não está bem, principalmente quem se mudou para cá. O que a senhora pode dizer sobre isso? Atenção, se nós formos falar da mulher e do homem, a mulher terá que procurar um ginecologista, feminino ou masculino. Porquê? Tem que haver uma avaliação. Eu não sou ginecologista, eu não coloco espéculos, eu não faço citologia. Isso é mesmo de um especialista próprio. A minha intervenção ocorre em concordância, em concomitância com os meus colegas especialistas. O homem vai a um urologista,
procura um médico de família, tem que procurar um especialista da área. Ou vai direcionar rapidamente para a urologia, que é não só... Atenção, a urologia também trata bexiga, rins, não é só os nossos órgãos sexuais. A própria mulher também pode ter que ir a um urologista que tiver uma perturbação, ok? Mas, em princípio, a mulher direciona-se para um ginecologista, onde é feitas análises específicas, e o homem vai procurar um urologista, um internista, medicina geral formal, todas as especialidades já sabem tratar um pouco, mas cada especialidade tem algo específico que é só de cada especialidade. A minha especialidade não é ginecologia. Na prática clínica, eu não tenho uma cadeira própria para posicionar uma mulher e avaliá-la. Quando as minhas senhoras dizem, doutora, eu vou deixar a ginecologia, jamais! É necessário citologia, é preciso fazer avaliação endovaginal. Atenção! Agora, a reposição hormonal pode ser feita por qualquer médico. Medicina geral e familiar, medicina interna, a minha área, a minha competência, certo? O que é que se esquecer? Não dá para ficar centrado só num médico. Eu acho que as nossas queixas, as nossas dores é o seguinte: quando você muda de país, você vai tentando se encaixar dentro do perfil. E às vezes a gente fica batendo mesmo, dando murro em ponta de faca, não encontra a pessoa certa. O ideal, que a doutora falou, é encontrar cada um na sua especialidade e aquilo que você tenha mais afinidade. Eu, por exemplo, tive 3 ginecologistas e nenhuma afinidade com nenhum deles. E agora eu estou perdido, estou sem ginecologista. Tem que encontrar. E atenção, até mesmo nós, eu falo por mim, eu nunca fui acompanhada sempre com o mesmo ginecologista, eu nunca fui acompanhada sempre com o mesmo endocrinologista. Eu, neste momento, sou acompanhada, nós não devemos cuidar de nós próprias. O meu acompanhamento que é com um colega de área, da minha área, que é o Dr. Rui Ribas, que apesar de ser opinativa, e sou mulher, não é? E portanto, ouço o que ele me diz, tem que fazer sentido, mas esta área desta medicina é muito interessante. Porquê? Porque na minha medicina em que eu fui ensinada, eu tenho que dizer e a pessoa age. Na medicina que eu pratico, eu oriento, e é da responsabilidade também de quem me procura cumprir com esse dever. Eu não vou obrigar a fazer essa mudança. Portanto, até é muito mais diplomática. Agora, atenção, sim, quando chegam a um país, vão bater de porta em porta e não vai ser fácil, mas até nós mesmos aqui, nós portugueses, não encontramos muitas vezes à primeira o nosso médico, o nosso especialista. A única pessoa que eu conheço até hoje que mantém o seu médico desde que conhece é a minha mãe, que mantém o seu médico de medicina geral e familiar, que adora. Eu acho que ela, quando vai ter com ele, já sabe o que é que se passa. É uma excelente paciente. Está delegada. Tem mais alguma consideração, alguma coisa que a doutora gostaria de colocar aqui na nossa conversa? Tem também, Ricardo? Não, eu estou de boa. Sim. Sim, eu tenho algo para dizer, que é, quando... Sumiu a voz da doutora. Perdão. Voltou. Voltei. Eu, quando saí da região autónoma da Madeira, com 18 anos, para entrar no curso de medicina em Lisboa, entrei numa faculdade onde não conhecia ninguém. E, portanto, eu própria era conhecida como alguém que vinha de fora, que tem um sotaque diferente, e, portanto, a cultura e também a personalidade era diferente. Senti uma certa frieza, senti falta da minha família nos momentos mais difíceis. Encontrei madeirenses. Isto para vos dizer algo que é muito importante. É muito importante estarmos com os nossos irmãos, com as pessoas que falam o mesmo sotaque, nos enquadramos bem, mas também temos que abrir para as pessoas que são de fora. Portanto, eu acabei não só por lidar com madeirenses, mas com pessoas de Lisboa, do Porto, do Algarve,
E chegou a um ponto em que nós já nos respeitávamos uns aos outros, porque nós temos personalidades, as culturas são muito diferentes dentro do mesmo país. Há um choque, vai haver um choque cultural, sem dúvida, entre Brasil e Portugal, porque o Brasil mais ou menos, depende da região, atenção, que eu conheço pessoas fantásticas, nem tudo carioca é carioca, nem tudo paulista é paulista, Brasil é fantástico, não é? Brasil é fantástico. A Carol acabou de colocar aí, olha, essa é a grande dificuldade, encontrarmos médicos com conduta compatível para os nossos médicos no Brasil. Ok, essa muito bem. Os médicos do Brasil, eu conheço alguns, se forem ao Instagram, Facebook, eles seguem médicos de Portugal. E nós muitas vezes, eu tenho uma colega, que é a doutora Juliana Bica, que é endocrinologista de São Paulo, que já me indicou em Portugal, e eu estou sempre a dizer, no Brasil é Juliana Bica. Não é acessível, mas tem muitas colaboradoras. E, portanto, vão a esse médico que é vosso, falem com ele, conhece alguém em Portugal que possa seguir a sua linha de raciocínio. Nós já temos médicos brasileiros que atuam muito bem em Portugal e fazem a mesma ciência que o colega que só vive no Brasil. Perguntem à vossa amiga, ao vosso amigo, qual é um médico que se identifique, que tem aquela maneira de pensar parecida, que é para não ter aquele choque. Mas garanto-vos que também no Brasil, se eu for a uma certa cidade, e vai haver alguém que não entenda a maneira como eu penso e que vai dizer, eu só faço reposição. Agora, a cultura é muito mais... a cultura é diferente. Portanto, a preparação... as pessoas vão todas, é normal o culto do físico e é bonito. E atenção, e também há pessoas... eu acho que não podemos já comparar, eu acho que nós estamos tão universais hoje em dia que... vou-me atrever a dizer que os estigmas dos nossos passados, tal como os portugueses e os brasileiros, esses estigmas não têm sentido nenhum. Foram há 50 anos atrás, há 60, isso ultrapassou. A pessoa que sai do país, na altura, há 50 anos atrás, saía sem estudos, com a literacia. Neste momento, as pessoas que estão a entrar em países diferentes são pessoas formadas, são pessoas muito diferentes e temos que pensar que não podemos às vezes bater sempre na mesma tecla que os russos são assim, os franceses são assim, as culturas estão mistas neste momento. É como o futebol, não é? As equipas de futebol, aquilo tem todos os países e mundos e aquilo é uma mistura total e funciona. Tem que procurar se adaptar com tudo, né, doutora? Olha, nós estamos indo aí para quase 1 hora, passou que a gente nem viu esse bate-papo. Nem vi esse bate-papo. E nós vamos deixar aqui um link depois para vocês entrarem em contato com a doutora Sandra. E aí a doutora Sandra todo mundo vai pedir para ela, ou me atende ou me indica alguém. Pode esperar, doutora. Sim, claro que sim. Olha, uma coisa importante, a doutora vai dar um desconto especial aí para os seguidores do Portugal Online, certo? Sim. Vou mandar o link bonitinho, vai deixar um link aqui na descrição para vocês, gente. Eu nunca nego ajuda. Isso de uma aí. forma ou de outra, eu nunca nego ajuda. Portanto, a partir daí, tudo é possível e nós arranjamos sempre maneira de... isso tem que acontecer e nunca podemos deixar as pessoas chegarem aos extremos, está bem? E até mesmo entre vós, que se receberem pessoas que vêm do Brasil, que estão perdidas, e o vosso contributo já é tão grande, que é o que mais fazem, que eu acompanho, que é bom e que ajudam. Eu acho que a palavra principal é, até mesmo quem está aqui, neste país, não nos podemos isolar. O isolamento, a pandemia foi um isolamento obrigado. Neste momento, a gaiola está aberta, a porta está aberta e continuam muitos passarinhos dentro da gaiola, está bem? Portanto, tem que sair, mas eu sou tímida, eu não tenho jeito, pode haver aquele tabu que vem daquele país, não sei o que mais. Esqueçam, a vossa vida é a vossa, ou vão vivê-la ou vão ficar nela, porque não há maneira, o caminho.
Ô, doutora, quem é Carlos Janela? É um amigo meu. Conheço muito bem a cultura do Brasil. Está aqui, olha, ele está aqui assim, olha, faz tempo que ele está aqui na transmissão, aqui na querendo entrar no estúdio. Pois, é assim, eu tenho um grupo de amigos fantástico e que nós nos apoiamos muito uns aos outros. E ele está a querer entrar depois, às tantas não consegui assistir. E este meu grupo de amigos é fantástico, portanto, eu própria tenho o apoio de família, de amigos, pacientes. Muitas vezes os pacientes são, se nós passamos um dia inteiro a trabalhar e se eu estou a ouvir pessoas e estou a recebê-las, tem que ser bom, porque não pode ser uma coisa mecânica. E então, só para vos dizer que eu própria também criei um grupo de amigos de suporte, que são um grupo fantástico, por acaso, também. Claro. Bom, gente, olha, deixa eu falar uma coisa, um resumo da história. Eu conheci a doutora Sandra pela minha insatisfação. Eu estava muito insatisfeita comigo, eu estava mais de 5 quilos acima do peso, já até perdi o papo. Lembra, doutora, quando eu fui na primeira consulta que a doutora falou que eu estava com papo? Eu perdi um pouco do papo, já perdi quase os 5 quilos. É impressionante como você mudou, viu? Essa blusa branquinha aqui não me servia, eu já tinha dado para Maria Eduarda, fui lá e catei. Ricardo, a Cláudia mudou? A Cláudia mudou? Mudou muito para melhor. Nossa, eu estou outra pessoa. Eu não tinha vontade. Na verdade, não é que ela mudou para melhor. Ela voltou a ser a Cláudia que ela sempre foi. Eu não tinha vontade de ir na academia, eu não tinha vontade de nada. Eu não tinha vontade, eu estava péssima. Linda, com os olhos claros. Eu no shopping olhava assim de perfil, falava, nossa, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu ia comprar uma roupa, nada ficava bom, eu ficava botando culpa na Zara. Sim. Atenção, já viram como isso é interessante? O olhar do outro nunca é o nosso olhar. A mulher pode estar linda, faz um show. Sim. E ninguém sabe que a alma dela não vê o que os outros veem. E isso pode não ser suficiente para mudar a pessoa. E o homem também. O homem, nós vivemos, precisamos uns dos outros. O sexo masculino e feminino é para estar, faz muito bem. Atenção, o homem não é assim uma parede que apanha com tudo e vai para a frente. Nós temos todos os sentimentos e emoções. E a cultura não ensina que o homem também chora, o homem também sofre. O que acontece na mudança de um país e que o homem se sente diferente da mulher, a grande responsabilidade de sustentar a família que traz. E a mulher até pode trabalhar, mas culturalmente não é fácil. E essa pressão de que o meu ganha-pão, se não chegar a casa, os meus com quem eu me juntei e criei vão ter dificuldades e essa é a minha missão e portanto é aí que a pressão aumenta e a companheira vai ajudar, pode ganhar, mas nós somos diferentes, o sexo masculino e feminino, e há essa pressão muito grande por parte do sexo masculino e ela é válida e a única maneira é realmente tentar pensar que sim, é a minha missão sustentar a minha família. Mas se eu não estiver vivo e com saúde, a minha família não me vai ter. E, portanto, não é trabalhar de manhã à noite, porque a minha família também precisa a família precisa do homem, precisa do pai, precisa do amigo. Ele tem que estar lá, senão vai embora cedo. E isso é mau, porque nós vamos sofrer muito, não é? Pois é. Sim. Bom, doutora, um beijo. Eu preciso marcar, a agenda da doutora é muito concorrida. Não é nada. Um jeitinho de me encaixar, porque eu preciso marcar que os meus remedinhos. Não, aliás, mas eu faço reposição hormonal. Tem que encaixar os nossos seguidores também, que tem muita gente que veio do Brasil e está precisando de um help aqui, viu? Isso eu sei, que a Cláudia recebeu inúmeras mensagens. Pois é, eu fiquei surpreendida, isso foi uma série, não foi? Foi um alerta. As pessoas são carentes. A gente é um elo, né, das pessoas do Brasil para cá, então existe um grau de confiança.
E quando eu fiz esse vídeo, eu senti muita gente do tipo, nós somos carentes. Quando a gente muda de país, a gente vira um pouco carente, né? Olha, então, querendo falar com o outro. A doutora sabe isso, saiu lá da África do Sul, foi para Madeira. Pois é. Eu adoro. Então, estão carentes. Neste momento, quem me está a ouvir e está muito carente, se está alguém dentro de casa, vão lá ter com essa pessoa e digam um grande abraço. E digo, eu estou carente de um abraço. Um abraço, sabe tão bem. Muitas vezes está dentro de casa alguém para dar um abraço e não vão lá buscar. A carência não faz mal a ninguém. É o querer. É bom, qual é o problema? Carência não é assim tão mal, está carente. Então, se tiverem síndrome pré-menstrual, menopausa, andropausa em cima, esqueçam. Eu dei aos meus amigos o stream que me indicaram a mim e eles devem estar a tentar entrar. Não, mas esse vídeo vai ficar aqui. Fala para depois assistir a entrevista. Não, esse vídeo vai ficar no YouTube e no LinkedIn também. Ele está gravado, então a pessoa pode assistir depois a nossa conversa. Doutora, então, deu 1 hora e 40 e... Não, 1 hora... Terminando. Em conclusão, sim, eu agora vou de férias, mas depois, quando voltar, terceira semana de agosto, setembro, estou já a atuar. Vamos fazer uma reavaliação. Sim, senhora. Quem precisar de apoio através da Cláudia e do Ricardo, façam-se chegar a eles e talvez depois falarei com ambos para haver aqui uma estratégia mais facilitada, de modo a que eu possa conseguir dar razão às pessoas que me procurarem e entrarmos numa dinâmica que seja eficaz para todos. E, em último lugar, agradecer o vosso convite para estarmos aqui os três em comunhão e falarmos de coisas que nos tocam a todos nós. Somos humanos, passamos por tudo, eu tenho as mesmas experiências e falo a mesma língua no mesmo país, passei também pelo mesmo, e aquilo que não nos mata nos fortalece. Portanto, isto é o lema. Há rachas, há quedas sempre, qualquer pessoa vai tê-las. Agora, a maneira como se levanta é que é aí a diferença na vida. Ou levantamos para forte, ou caímos e deixamos-nos levar. A vida é preciosa demais para, mesmo nos maus, quando for mau, é mau e vai passar. As tempestades não duram sempre. Pois é. Doutora, obrigada pela mensagem, obrigada pelas explicações, tá? Nós estamos aqui à disposição e, de repente, mais para frente, a gente pode fazer um outro bate-papo descontraído sobre um outro assunto, alguma coisa nesse sentido, claro. Tá bom? Um beijo, super obrigada por ter atendido o nosso pedido. Obrigada, um beijinho para os meus queridos. Muito obrigada. Fala para o pessoal que está gravado. Quem não assistiu, consegue assistir, tá? O próximo bate-papo, a doutora vai contar como foram as férias. Hã? Beijinho, doutora. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, combinado. Beijinhos grandes. Obrigada. Obrigado a vocês que assistiram aqui essa live no Portugal Online. Valeu. E se vocês tiverem depois perguntas e dúvidas, escrevam para a gente, coloquem aqui nos comentários que a gente encaminha para a doutora, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.